Nós vamos falar agora sobre São Paulo. Continuamos aqui na capital de São Paulo, porque o prefeito Ricardo Nunes venceu o Guilherme Boulos em 54 das 57 zonas eleitorais. Quem tem mais detalhes é o Daniel Lian. O balanço foi considerado positivo nas eleições no maior colégio eleitoral do país, São Paulo. A apuração foi bem mais rápida do que no primeiro turno. Às 18 horas e 43 minutos, com mais de 80% das urnas apuradas, Ricardo Nunes foi eleito para o mandato de 4 anos à frente da maior cidade brasileira, vencendo o adversário na disputa, Guilherme Boulos. O atual prefeito teve a preferência de 3.393.110 eleitores, indicando 59,35% dos votos válidos contra 2.323.901 do candidato do PSOL, que teve 40,65%. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Silmar Fernandes, falou que tudo transcorreu dentro da normalidade. Felizmente não teve nenhuma catástrofe na capital, nenhuma tempestade, ciclone tropical, nada. Então, todas as escolas funcionando, não tivemos necessidade de substituir. Em alguma cidade do interior houve um colégio com falta de energia, mas depois já foi restabelecido e está tudo em ordem. Então, felizmente, tudo correu bem. No segundo turno, o índice de abstenção foi bem maior do que o apontado no primeiro turno. Os motivos foram os mais variados para o não comparecimento de parte do eleitorado. Maior do que o primeiro turno, por quê? Porque muitas pessoas acabam não votando mesmo no segundo turno. Seja porque o seu candidato preferido não foi para o segundo turno, seja porque hoje estava frio, seja porque teve algum problema. Então, normalmente, o segundo turno, historicamente, ele tem um grau maior de abstenção do que o primeiro turno. As abstenções registraram recorde. Foram 2.940.360, chegando a 31,54%. Votos brancos totalizaram 234.310, 3,67%. Já 430.756 votantes, representando 6,75%, anularam o voto. Tá aí, detalhes importantes dos resultados do segundo turno aqui em São Paulo. Cristiano Vilela, quero começar contigo sobre um detalhe que nos chamou muita atenção, que foi o fato do Ricardo Nunes vencer o Guilherme Boulos em 54 das 57 zonas eleitorais. Dessas 3 em que o Guilherme Boulos venceu, uma é na região central, inclusive na região da Bela Vista. Significa que em grande parte, ou em maior parte, o Ricardo Nunes ganhou do Boulos na periferia. Você acha que o Boulos perde nessas eleições de 2024 o selo de candidato da periferia, de candidato das pessoas mais pobres? Fala com a gente, ô Cristiano Vilela. Olha, Koba, ele tem um aspecto de ter uma votação expressiva nessas regiões, naturalmente. Você vê que dentro de um contexto de primeiro turno, a votação dele nesse campo, nessas regiões, é uma votação significativa. Agora, desde o primeiro turno, o candidato Guilherme Boulos, ele não demonstrou uma vitória acachapante nas localidades onde ele teve maior sucesso e nem um número significativo de bairros e de regiões onde ele tivesse tido essa vitória. O que já dá esse sinal realmente de que no segundo turno seria mais difícil conquistar essa maioria nessas regiões. O fato é que hoje o eleitorado que classicamente apoia, vota em Guilherme Boulos e nos candidatos mais marcados de esquerda de uma forma geral, é um eleitorado que tem o seu tamanho, que não tem condição de, por si só, obter uma maioria de votos. É um eleitorado bastante significativo, tanto que você vê que desde que se iniciaram as pesquisas, as sondagens pré-eleitorais, em todas elas, Boulos aparecia indo para o segundo turno, seja em primeiro, seja em segundo lugar. Porque, de fato, existe um eleitorado fiel, um eleitorado forte, mas um eleitorado que, por si só, não demonstra capacidade de conquistar a maioria dos votos,
como forma de eleger o seu candidato. Para isso, o que precisava a candidatura? Agregar votos de outros campos políticos. Nesse sentido, a posição de vice teria sido um importante elemento para esse agregar de votos, coisa que não foi obtida, já vista que Marta Suplicy foi a candidata escolhida. Agora, Marta Suplicy, ela comunga do mesmo eleitorado, com votos, com prestígio, nas mesmas regiões que originalmente Guilherme Boulos tem. E aí vai a grande dificuldade da esquerda nesse momento, que é de ampliar para outros setores como forma de conseguir essa maioria. Nesse sentido, por mais que Boulos tenha ali um certo prestígio em determinadas áreas da cidade, em praticamente nenhuma delas foi possível obter essa maioria para se sagrar vitorioso nessas eleições. Chamou muito a atenção, o Fábio Piperno, durante o discurso da vitória ali do Ricardo Nunes, ele dizendo que a periferia venceu, que a quebrada venceu. Como é que você analisa agora o Ricardo Nunes se apropriando justamente dessa que é uma bandeira do Guilherme Boulos? Ele está falando que ele é que é o candidato, então, da periferia. Por que é que ele teve essa ampla vitória na cidade de São Paulo, incluindo nas áreas, nos territórios em que o Guilherme Boulos tinha como certa a sua vitória? De fato, ele quebrou uma cidadela que parecia assim indevassável, porque nos últimos tempos, nas várias últimas eleições, principalmente as franjas da cidade, na Zona Sul e na Zona Leste, eram redutos, totalmente ligados aí ao PT. E o PT agora barra pessoal, tá? E não foi o que aconteceu nessa eleição, todo mundo viu. Acho que o prefeito trabalhou bem nessas áreas com marcas muito pontuais. Por exemplo, a gratuidade dos ônibus aos domingos. Isso é óbvio que agrada, que satisfaz os públicos dessas regiões mais distantes aí da cidade. E outras, as UPAs, enfim, a rede... Muitas saúde, reformas também, né? Transporte, reformas. É claro, quer dizer, ele se comunicou, assim, muito com esses públicos. Agora, vejam, o presidente Lula, quando venceu as eleições para presidente e quando ele escolheu os companheiros de chapa, aliás, o companheiro de chapa da Dilma, ele teve a sapiência política de buscar exatamente apoios de outros campos. Então foi o Zé Alencar nas primeiras eleições, no Lula 1 e 2, depois o presidente Michel Temer, agora, recentemente, Geraldo Alckmin. Então, o Lula ampliou, né, o seu leque de alianças. Boulos, na eleição passada, teve como vice a Erundina e agora a Marta. O que foi que isso agregou àquele eleitor que já naturalmente votaria nele? Agora, o Bruno Pinheiro, Marta Suplicy se apareceu, ninguém viu, né? Porque foi uma aposta do presidente Lula, em específico, de trazê-la de volta para o PT, justamente pela sua popularidade na periferia, criadora dos céus, uma pessoa que foi benquista nesses territórios em que perdeu o Guilherme Boulos, mas foi um personagem distante da campanha. Não esteve com o Guilherme Boulos no dia a dia, nas passeatas, nos apertos de mão. Apareceu hoje, por exemplo, ao lado de Guilherme Boulos, no seu discurso de derrota lá na Casa de Portugal. Você acha que faltou o empenho da Marta Suplicy ou ela estava numa situação de constrangimento? Porque se ela vai para o embate, tem que falar mal da gestão em que estava até pouquíssimo tempo, ou elogiar a gestão que não poderia, porque ela fazia parte. Como é que você analisa a participação de Marta Suplicy na campanha de Guilherme Boulos? Ela esteve do início ao fim. No início, no almoço, que ela ofereceu, ela sai na porta-cena lá para os apoiadores e agora no final, com a derrota de Boulos, a derrota da chapa, que automaticamente ela também sai derrotada. Ela estava ali numa figura de confiança, muito mais ocupando o espaço do que num compromisso de ter que levar o convencimento de fazer um discurso. A responsabilidade está em cima de Boulos, que se elege com um número gigantesco, muito expressivo, chega na capital federal como um deputado mais votado em São Paulo, se compromete e convence Lula a retirar o nome da sua legenda e ele ser o candidato em São Paulo, com apoio de Lula, com apoio de ministros do governo, de receber muito dinheiro
E agora, chega no segundo turno, qual vai ser a conversa de Boulos com Lula? Qual é a justificativa? Não pode reclamar que faltou dinheiro, não pode reclamar que faltou ajuda. Lula veio aqui, às vezes com a dificuldade, até um compromisso com o hospital, com a saúde um pouco limitada, veio aqui, veio às ruas de São Paulo, saiu para pedir votos e ainda assim Guilherme Boulos não conseguiu cumprir essa promessa, que era de ser eleito em São Paulo. Então não faltou dinheiro, não faltou um nome que tinha um respeito do eleitor aqui em São Paulo, não faltou a estrutura de campanha e nem mesmo a ajuda de nomes ali, de lideranças no cenário nacional. Guilherme Boulos aparentemente vai ter que rever novamente o jeito de fazer campanha ou com quem ele vai fazer essa aliança. Dificilmente ele vai conseguir uma outra oportunidade com o Lula no comando, com essa vitalidade e colocar o bloco na rua de novo com toda essa estrutura eleitoral, viu, Koba? Fábio Piperno, eu quero mudar de assunto um pouco para falar sobre o número de abstenções nestas eleições municipais. Esse que foi um assunto da matéria do Daniel Lian há pouco. A gente estava vendo os números aqui, ó, entre abstenções, nulos e brancos, a gente soma 3.406.000 votos, aproximadamente. Isso dá 13 mil votos a mais do que a votação de Ricardo Nunes. Quer dizer, o ninguém ganhou do Ricardo Nunes. As pessoas que não votaram, as pessoas que anularam, as pessoas que votaram em branco são mais pessoas do que os eleitores do Ricardo Nunes. Aqui você atribui esse recorde de abstenção aqui nas eleições de São Paulo. Esse recorde ele vai passar a ser superado a cada eleição, não tem a menor dúvida em relação a isso, Nelson. O fato é que é indefensável a história do voto obrigatório. Principalmente hoje em dia, as pessoas estão, cada vez mais empoderadas, as pessoas têm cada vez mais compromisso, buscam outras formas de lazer. Não dá mais, é impensável querer obrigar todo mundo a votar. Vai votar o sujeito que se sinta estimulado a isso. Então, esses números, eles mostram que, a despeito da obrigatoriedade exigida por lei, o eleitor já está fazendo a sua escolha. E depois ele vai lá, justifica. Até porque, para justificar, justificar o voto está se tornando algo cada vez mais simples também. Então, o sujeito que não quer votar, mas que antes ia meio obrigado, porque a ausência poderia dar alguma dor de cabeça para ele, hoje ele pega o celular e justifica. Então, esse número vai ser cada vez maior e ele só traduz a falta de vontade de muita gente em lá depositar seu voto.